Agora, olha só, em tempos de coronavírus, alguns países têm registrado queda no transplante de órgão, seja por colapso nos sistemas de saúde ou até o risco aí de transplantar um órgão eventualmente contaminado pelo vírus. No Brasil, tanto o Ministério da Saúde quanto a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos informam que pessoas infectadas pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2, causador aí da Covid, não devem ter os órgãos doados para transplante. Dados do Ministério mostram que houve uma redução de 14% no número de transplantes realizados no período de 17 de março a 31 de março, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Bom, e sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor João Fernando Piccolo de Oliveira. Ele que é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base de Rio Preto, um dos principais hospitais que faz transplante no país, né? Referência aí no transplante de fígado e outros órgãos. E o doutor Piccolo está aqui no Skype comigo. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Como é que vai? Tudo Opa, ótimo. muito bom. Obrigado por nos atender, viu, doutor? Antecipadamente já agradeço a sua entrevista. Então, queria, doutor, saber como é que está, desde aí do início da pandemia de coronavírus, especificamente em Rio Preto, como que está a situação dos transplantes de órgãos no hospital de base? Alexandre, então nós realmente estamos tendo uma cautela maior em relação aos transplantes, né? Todos eles. E a gente está se precavendo, né? Primeiro, existe uma conversa muito clara com os receptores de órgãos e tecidos, né? Sobre a situação atual, né? Da pandemia, sobre o risco de contrair uma doença posteriormente. Mas antes de ser realizado o transplante, são realmente feitos os exames para ver se essa pessoa não pode ser a portadora assintomática, né? Então, são feitos exames, por exemplo, de pulmão, que é a lesão o órgão mais acometido pelo Covid-19, assim como o exame do PCR, para ver se ela não tem, porque eventualmente essa pessoa pode ser uma portadora assintomática. E ela não tendo nenhum desses sinais, né, nenhuma história clínica epidemiológica que é compatível com o Covid-19, então é realizado o transplante. Ô, doutor, os senhores já têm algum balanço, alguma estatística? Houve alguma queda em decorrência dessa pandemia, como diz aí a Associação Brasileira, a BTO? No nosso hospital ainda não houve esse reflexo, né? Porque nós estamos um pouco atrasados em termos da pandemia em relação à capital e até outros estados, né? Então, na nossa região ainda existe a doação, ela não foi prejudicada, né? O número de doadores continua igual. Então, com isso, está tendo uma oferta de órgãos, né? Para esses possíveis receptores do mesmo jeito, né? Mas a expectativa é que provavelmente para o futuro possa ser que esse número caia, né? Mas como a incidência da doença no interior ainda não está aos níveis que está tendo na capital, então se a gente olhar o reflexo do transplante como todo o estado de São Paulo, no interior continua igual e na capital caiu um pouco justamente porque não tem os doadores. Então, no hospital de Rio Preto, no hospital de base, ainda esse número está igual ao do ano passado. Não houve esse reflexo ainda da pandemia nos nossos números. Doutor, parece um pouco óbvio, mas um transplante que uma pessoa que esteja eventualmente contaminada, o transplante desse órgão, ela leva o vírus para o receptador? A gente tem que ter essa preocupação. Então, a gente sabe hoje que o vírus tem um tropismo principalmente, né, pelo pulmão, que é o órgão mais acometido, e também pelo trato gastrointestinal. Então, existe um risco maior nesses órgãos de estarem contaminados. Mas a cada dia que passa, a gente consegue ver relatos que é identificado o vírus, por exemplo, no rim. Então, diante disso, a gente não tem segurança, né, de que um paciente infectado pelo Covid-19 ele possa ser um doador. Então, esse paciente que é um doador, nós fazemos o exame também para ter segurança que ele não está infectado com o vírus. E se ele estiver infectado, ele não pode ser um doador, ele vai ser contraindicado a doação. Uma pessoa que eventualmente teve a Covid, teve a infecção, se curou e eventualmente depois ele vem a óbito,
esse órgão ele pode ser doado ou esse vírus compromete os órgãos? Então, esses dados também são um pouco difíceis, a gente não tem segurança, né? A recomendação hoje é que se a pessoa foi infectada pelo vírus, né? Por exemplo, hoje a gente não tem condições de, por exemplo, fazer sorologia ainda, né? A sorologia que a gente tem disponível não é tão segura, porque hoje o que a gente faz é pesquisa do vírus, né? Então, muitas das vezes a pessoa teve um quadro sintomático e às vezes o exame pode estar negativo, porque a sensibilidade do exame também é baixa, e ele foi tratado como se fosse acometido pelo vírus. Então, eu teria que coletar uma sorologia, né? O IgG, o IgM, para ver se ele teve contato com o vírus, né? Então, vamos supor, então, sabendo que ele realmente foi infectado e teve um PCR positivo, né? A recomendação é que a gente aguarde pelo menos um mês para ele se tornar um doador. Essa é a orientação atual. Certo. E Legal, embora gente. muito, né, nessa época de pandemia, as informações mudam muito, né? O que acontece essa semana, na semana que vem, às vezes muda Já pode completamente, mudar, né? né? Doutor, a gente É. sabe que, claro, uma doação de órgão não é nada programado, é sempre, infelizmente, decorrente da morte de alguém. Eventualmente aparece um órgão, ó, em São Paulo tem um doador e tem que ser agora, um coração, tem que ser tudo muito rápido. Qual que é o critério? Arrisca pôr esse coração numa pessoa que, sei lá, está morrendo ali e precisa do órgão? Como que é essa escolha? Isso tem que ser bem conversado com a família, né? Então, principalmente os órgãos torácicos aí, coração e pulmão e também o abdominal, o fígado, esses pacientes eles não têm uma terapia alternativa, é diferente do paciente que precisa de um transplante renal, que ele pode ficar em hemodiálise e aguardar um melhor momento, né? Mas nessas outras situações, então, muitas das vezes aquele órgão que foi compatível para aquele paciente pode ser muitas das vezes a única chance para esse paciente. Então, vão ser tomadas essas medidas de segurança: avaliação do doador, exame do doador, os exames do receptor, né, ver se ele já tem algum cometimento pulmonar ou não, o exame do PCR. E tendo esse parâmetro de segurança, então é conversado com esse receptor, explicado dos riscos, né, que eventualmente ele possa contrair uma doença depois, e é realizado o transplante. Tá certo, gente. Tá aí o Dr. Piccolo, ele que é o responsável pela captação de órgãos, né? A procura de órgãos do Hospital de Base. Doutor, para a gente concluir, até maio aí, 81% das famílias que perderam seus entes em Rio Preto disseram sim para doação de órgãos. O que faz Rio Preto ter essa média tão alta acima aí de outras localidades e se eventualmente a Covid vai reduzir isso ou não, porque quem doa enfim, não está preocupado se a pessoa tem ou não, a preocupação é de quem vai receber, né? Sim. Eu acredito que nós temos acontecendo aqui na nossa região é uma mudança realmente na cultura das pessoas, né? Então, se a gente pegar ao longo desses 20 anos, aconteceu o inverso, né? Então, nós saímos do índice de aceitação de 30% para 80%. Então, é uma mudança cultural que está havendo, né? As pessoas estão mais conscientes, elas conseguem ver esse benefício da doação, às vezes num parente próximo, num vizinho, em algum conhecido, porque a região se destaca pelo número de transplantes, né, e pela qualidade desses transplantes. Então, as pessoas estão engajadas nisso, na doação de órgãos. Tem também o aspecto do treinamento, né, e da qualificação desses profissionais que trabalham nessa área da doação. Então, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, eles são treinados para passar todas as informações de maneira adequada para esses familiares quando chega o momento da doação, né, de ter essa conversa difícil após a morte. E também, né, a gente não consegue mensurar isso, mas será que nesse momento de pandemia as pessoas estão mais solidárias, né? Porque é nítido que a gente vê qualquer campanha que é feita para poder ajudar, as pessoas contribuem muito. Então, também isso também pode estar, de alguma maneira, influenciando, né? As pessoas estão mais solidárias nesse momento. Sem dúvida. Tá certo, doutor Piccolo, obrigado. Só para concluir mesmo agora, eu queria que o senhor, enquanto médico, e também deixasse um recado para a população aí em relação a essa pandemia, a opinião do senhor sobre as atitudes que vêm sendo tomadas
até o momento, não só na esfera federal, estadual, também municipal. Essa polêmica da cloroquina, o senhor, enquanto um homem da ciência, e o que tem a dizer? Bom, o primeiro que a gente tem que fazer é realmente trabalhar na questão da prevenção, né? Então, é fundamental mesmo a gente ter esse cuidado individual, né? Uso de máscaras, de uso contínuo mesmo, não é para usar de vez em quando, é uso contínuo da máscara, realmente lavar a mão mais vezes, né? Seja com água e sabão ou álcool gel, né? As medicações, elas estão disponíveis, né? Então, por exemplo, a cloroquina, né? A gente hoje não tem tanta segurança. Quando a gente vai falar de exames, de estudos que mostraram o uso da cloroquina, são estudos observacionais. E não são estudos que comparam uma pessoa que não tomou e a outra que tomou. Então, você vai ver tanto relatos de pessoas que se deram muito bem, que estão bem, e outras que, infelizmente, faleceram. Então, na verdade, a medicação às vezes pode funcionar, mas a gente não tem segurança em relação aos estudos. E a medicação está disponível, né? Então, às vezes fica com contextualização política em relação à medicação, mas a medicação está disponível e fica, na verdade, a critério do médico, né? Então, acho que não precisamos de uma ordem do governo federal para falar use ou não use. A medicação é disponível e fica o médico conversar com o seu familiar, com a pessoa cometida e ver se vai usar ou não a medicação. E quanto à flexibilização aí do comércio, né, isso vai depender muito do sistema de saúde. Se o sistema de saúde está suportando, né, essas pessoas que estão acometidas, né, pode ser que haja uma flexibilização maior. Mas isso, novamente, depende de quem controla esses números, né, saber como está a procura pelo hospital, como está a taxa de ocupação e fazer uma coisa consciente e inteligente, porque senão a gente pode matar mais pessoas do que a gente poderia curar, né? Então, acho que a gente precisa andar com cautela e apoiado na ciência e nos números, né? E discutindo com os especialistas, os epidemiologistas. Tá certo, doutor. Como que tá a UTI do HB? Ela tá tranquilo? Tá superlotado? Qual que é a taxa de ocupação da UTI destinado à Covid-19? O senhor tem essa informação? Então, dentro do hospital, o que nós temos é que pode ser ampliado, né? Então, o hospital tem uma projeção de ampliar esses números de leitos, né? Então, hoje, a taxa de ocupação não é 100%, porque conforme for ocupando, a gente vai aumentando, né? Então, inicialmente, existe uma destinação lá de 17 leitos de UTI, aí foi ampliada agora outra UTI também, com mais 17 leitos, e aí vai tendo um aumento gradativo desses números de leitos disponíveis para o Covid. Né? Então, hoje a taxa de ocupação está tranquila, porque a gente tem como expandir mais esse número, né, de leitos de UTI dentro do hospital. Então, hoje, esse boletim é atualizado diariamente, né? Mas hoje a gente tinha, salvo engano, em torno de 11 pacientes na UTI que eram Covid positivo. Todos com ventilador, doutor? Quantos ventiladores mecânicos tem o hospital de base? Não, o hospital, em relação ao suporte ventilatório, o hospital pode chegar até 170 leitos, né, com respiradores, né? Então, hoje nós temos lá internados na UTI 11 pacientes, né? Só que a gente tem que pensar que, além desses, para o Covid, a gente tem da população normal, que tem outras doenças e precisa de UTI também, né? Inclusive os próprios transplantados, né? Tá certo. Sim, com certeza. Tá certo. Dr. João Fernando Piccolo de Oliveira, muito obrigado pelas suas informações. O Dr. João é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base de Rio Preto. Obrigado, doutor. Obrigado, se cuidem todos. Tá aí o doutor João Fernando Piccolo, responsável pela captação de órgãos, procura, né, de órgãos do Hospital de Base de Rio Preto. E só um registro do que o doutor falou a respeito da cloroquina. Não dá para entender essa discussão de contra e pró a cloroquina. Ninguém quer proibir, ninguém quer liberar, o medicamento já existe, vende em farmácia com receita. Se o médico, seu médico, achar que você tem que tomar, você vai tomar. Se não tiver que tomar, não vai tomar. Não é o presidente, o governador, o prefeito que vai falar quem que vai tomar o remédio, né?